Amém? Muitas vezes nós estamos assim, né, angustiados, aflitos, ansiosos para estar na presença de Deus e a nossa alma conflita, né, com o nosso espírito, e nós temos que dizer para a nossa alma: espera em Deus, confia nele. Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai transformar a nossa vida, e eu ainda louvarei. Amém? Que você nessa manhã possa crer, Ele está aqui presente. Ele já se faz aqui presente, estamos aqui para louvar e adorar o nome dEle. E aonde Deus está, há algo de transformação, há algo que vai mudar em nossas vidas. Assim nós temos que crer nessa manhã, uma manhã fria, mas que Deus esteja nos aquecendo o nosso coração. Nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Sim, muitas lutas, muitas adversidades têm vindo sobre as nossas vidas, muitos conflitos, Pai, mas nós cremos, ó Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador que nos conhece, Pai. Vem sobre nossas vidas nessa manhã, Senhor. Vem, Senhor, meu Pai, agir, transformar, Senhor, os nossos sentimentos, Pai, o nosso pensamento, para que verdadeiramente estejamos na Sua presença, Pai, totalmente livres, totalmente libertos, ó Senhor, levantando mãos santas para adorar a Ti, Senhor. Nós cremos que Tu estás aqui, Senhor, e nós cremos, ó Senhor, que nessa manhã o Senhor vai falar conosco, Pai. O Senhor já está falando conosco, ó Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido sejas Tu, Senhor, que realmente venhamos abrir a nossa boca e Te adorar, Senhor, cantar um cântico novo, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, somente, Senhor, por religiosidade, para cumprir, Senhor, um ritual, mas nós estamos aqui porque, como disse no Salmo, assim nós suspiramos pela Tua presença. Ó, Senhor, como o servo suspira pelas águas, ó Senhor, nós suspiramos, queremos, Pai, a Tua presença, que as Suas águas, Pai, que o Seu poder venha sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai, e que realmente, Pai, venhamos ser transformados, ó Senhor, pelo Teu poder, ó Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, toca em nossas vidas, passeia em nosso meio, Senhor, faz a obra que lhe apraz em nós, ó Senhor. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Transforma, Senhor, para que verdadeiramente, Pai, venhamos crescer de graça em graça, Pai, até o perfeito conhecimento de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, possamos conhecer um pouco mais de Ti, Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Assim nós oramos, Pai. Esse culto é para Ti, como eu já falei. Nós entronizamos e oferecemos ele a Ti. No nome santo de Jesus, assim nós oramos e já Te agradecemos, ó Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos, né? Jesus ama muito vocês. Há um propósito de você estar aqui nessa manhã. Todas as coisas colaboram para aquele que ama a Deus. Deus não tirou você da cama essa manhã fria, né, que você poderia ficar mais, estender um pouquinho mais, não tirou você de lá. O Espírito Santo não tem impeliu de você estar aqui nessa manhã sem um motivo, um propósito. Os propósitos de Deus sobre a nossa vida se cumprirão, amém? Em nome de Jesus. Então louve ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua gratidão, amém? Sabrina. Amém. Mais uma vez, bom dia, igreja, glória a Deus. Nesse primeiro louvor, vamos aproveitar, sair do nosso lugar, quem é da casa sai para cumprimentar o nosso visitante, que também visitante que já é praticamente da casa, né? Glória a Deus. Então não deixa de abraçar ninguém, tá bom? Tá valendo já, hein?
o Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando, louvando. Vamos aprender essa frase aqui desse louvor? É bem facinho. E é um louvor que nos motiva na oração com o Senhor Jesus, a falar com Deus, né? Em todos os momentos que nós temos disponíveis no nosso dia a dia, né? No nosso amanhecer, no nosso dormir, antes do nosso alimento. E é muito lindo. Vamos aprender junto? Bem assim, esse comecinho, ó. Ai. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Vamos de novo esse comecinho para a gente aprender? Lá na oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Deu para aprender? Bem facinho, né? Beleza, vamos todo mundo junto agora. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que o céu estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi O amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, a morte derrotou, o amor de Jesus. Logo eu, Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, finito e carnal, logo eu,
louvamos e adoramos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma manhã de estarmos reunidos aqui na Tua casa, em comunhão, em adoração, exaltando a Tua majestade, exaltando a Tua soberania, Deus. Logo eu, um pobre pecador, um miserável, fraco, devedor, e o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Deus tem misericórdia das nossas almas, Senhor. Me redimo aqui diante da Tua presença, Pai, para que eu venha ser um pouco melhor, Senhor, porque sem a Tua presença na minha vida eu não sou nada, sou apenas um miserável, Deus. Por isso coloco, Pai, me coloco diante de Ti, Senhor Jesus, e declaro aqui: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, Finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Pastor Gilson, poder sentar a igreja, glória a Deus. Aleluia. Só esperando a troca das baterias ali, agora estamos aqui novamente. Saúdo também ainda aqueles que eu não saudei, com a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Irmãos, nessa manhã nós cremos, como já falei no início também desse culto, Deus se faz aqui presente, amém? Você crê? Jesus está aqui? Sim ou não? A palavra de Deus afirma, não é? Ela afirma que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, no nome dele, ali ele se faz presente. Nós cremos nessa palavra. Eu quero pedir mais uma vez, que eu sei que vocês acabaram de sentar, mas que vocês novamente se levantem. E vamos ler, aqueles que puderem, é lógico, aqueles que estiverem dispostos. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Vai contar a história da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo que logo depois foi intitulado como Paulo. Eu até procurei e falei, mas quando é que foi mudado esse nome, né? Daí depois, mais adiante, você vê lá em Atos 13, 9, se não me engano, ele se denomina agora como Paulo. Mas a história é a seguinte, assim diz a palavra: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu
e nem bebeu. Te damos glória, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Como diz, cantamos, Pai, de graça nós recebemos, ó Senhor. Recebemos esse Teu amor, Senhor, e esse Teu amor se revela através da Sua palavra para as nossas vidas. E por isso, nessa manhã, nós clamamos, ó Espírito Santo, fale conosco. Faz a Sua obra maravilhosa em nossas vidas. Age como Tu queres, Senhor Jesus. Faz uma transformação maravilhosa sobre as nossas vidas, Pai, pela ação do Teu poder, pela ação do Teu Espírito Santo, pela ação da Tua poderosa, santa e bendita palavra, Senhor, que tem o poder de nos transformar, Senhor. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, estamos prontos para Te ouvir. Fala conosco o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu quero deixar como título dessa palavra: a mudança deve começar em mim. Às vezes, em muitas situações da nossa vida, a gente continua sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Nós temos, às vezes, principalmente quem já tem um pouco mais de idade, nós temos os nossos rituais e nós fazemos as coisas sempre do mesmo jeitinho. Comemos, às vezes, as mesmas coisas, tudo fazemos da mesma forma, né? Mas, às vezes, nós também continuamos a lutar contra muitos vícios e continuamos caindo nesses mesmos vícios. Às vezes nós continuamos a lutar contra certos pecados e continuamos a cair nesses mesmos pecados. Às vezes nós fazemos tudo da mesma forma e não sabemos o porquê que o resultado sempre é o mesmo. Porque a gente faz sempre da mesma forma, então o resultado sempre será o mesmo, não é? Então, às vezes nós continuamos nessa teimosia das nossas vidas a fazer as coisas da mesma forma. Eu não estou querendo dizer aqui as coisas que acontecem boas nós devemos continuar, a fazer, porque o resultado será bom. Mas quando nós fazemos coisas que nós vemos que o resultado sempre é o mesmo e é ruim, nunca dá certo, por que nós continuamos fazendo da mesma forma? Por que nós continuamos a pensar, a agir, da mesma forma? Já parou para pensar nisso? É algo assim, não muito inteligente, não é? Mas nós continuamos, teimamos naquelas mesmas situações, continuamos às vezes indo em certos lugares que não vão nos edificar, continuamos às vezes indo em certos lugares que vão nos levar às más conversações, às coisas que não agradam a Deus. Às vezes continuamos tendo amizades que não nos edificam, amizades que são tóxicas, amizades que nos afastam de Deus, que nos impedem de às vezes estar em comunhão com Cristo, às vezes na igreja. E nós continuamos com aquelas amizades. Não estou falando aqui para você que você não deve ter amizades, que você não deve permanecer com as suas amizades. Mas se essas amizades te fazem pecar, se essas amizades se afastam de Deus, se essas amizades, como diz a palavra, as más conversações corrompem os bons costumes, afaste-se. Sabe que eu tive uma experiência quando na minha conversão, eu tinha muitos amigos. A minha mãe que está aqui não pode deixar mentir. Eles iam bater lá no meu portão para me chamar para jogar bola. Eu ia. E aí, de cada 10 palavras que eu falava, 11,5 era palavrão. Tinha uma boca bem suja, xingava e brigava e jogava bola e fazia coisas, E me converti. Comecei a ir na igreja com minha mãe e aí Jesus foi transformando e eu comecei a ler a palavra e ouvindo a palavra, isso foi limpando, Tudo aquele esgoto foi saindo e daí da minha boca já não saía mais as mesmas palavras. Eu já não tinha os mesmos princípios, os mesmos valores que esses meus amigos tinham. E aí a amizade ficou esquisita. Não tinha mais aquela ligação. E de repente eu não cheguei e falei para nenhum deles, olha, não quero mais ser o teu amigo. Não, simplesmente eles foram se afastando. Só ficaram aqueles que realmente eram mesmo meus amigos. Então muitas vezes continuamos com as mesmas amizades, com as mesmas coisas. Precisamos de uma mudança, Então, continuo, às vezes, me expondo a situações, às vezes, momentos, visualizações que também me levam a pecar. E continuo fazendo, mesmo sabendo que aquilo vai me afastar de Deus, mesmo sabendo que aquilo vai tirar o meu tempo de comunhão com Deus, eu continuo fazendo aquela mesma coisa. Sabe algo que eu tenho percebido? O celular, não é? Você entra no Instagram e, de repente, você vai só rolando tela, E você fica ali tempo, e tempo, e tempo, e tempo. Quando você olha no relógio, passou muito tempo e você perdeu o tempo, na verdade. Porque aquilo não te acrescentou nada. E você rotineiramente fala, eu não tenho tido tempo,
não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, não consigo, melhorar. Mas por quê? Porque quando nós estamos com a nossa oportunidade, quando nós temos tempo, nós perdemos o nosso tempo. Continuamos a fazer aquilo da mesma forma. E eu falo aqui, isso não é somente para vocês, meus irmãos, eu falo isso também para mim, porque também tenho entrado nessa prática. E eu tive nesse final de semana num seminário de suicidologia, que é o estudo a respeito da questão do suicídio, e teve um médico psiquiatra que falou a respeito dessas questões das telas, a questão de você estar muito exposto às telas e a questão de que isso acaba te adoecendo mentalmente. Então nós temos que vigiarmos, porque a nossa mente tem que ser guardada pela palavra de Deus. Então, pense bem, se você tem feito coisas da mesma forma, agindo da mesma forma, e tendo resultados, às vezes, que você não quer. Queremos que as coisas mudem, não queremos? Quem não quer? Quem quer aqui que alguma coisa mude? Levante a mão. Eu quero. A começar em mim. Eu preciso que Deus transforme, dia após dia. Nós queremos que as coisas mudem, mas só que, na verdade, nós queremos que os outros mudem. Nós não queremos mudar. Nós queremos que o nosso filho mude. Nós queremos que a nossa esposa, nosso esposo, venha mudar. Ele não muda, não faz as coisas que eu peço, não me diz nada, não diz que me ama, não faz nada. E nós queremos muitas vezes que a situação financeira mude também, e nós continuamos fazendo as mesmas coisas, e a nossa situação financeira também não muda. Nós queremos que a igreja mude, e ela não muda, porque nós continuamos fazendo as coisas e cultuando, às vezes vindo à igreja e fazendo as coisas da mesma forma. Nós queremos que o grupo dos jovens mude, mas se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, não vai mudar. Nós queremos que o grupo de mulheres mude, mas nós continuamos fazendo às vezes as coisas da mesma forma, ela não vai mudar. Glória a Deus que nós estamos tendo visão e estamos começando a mudar muitas coisas. E esperamos que Deus faça isso cada vez mais na nossa vida. Então nada vai melhorar até que nós venhamos mudar. A mudança tem que começar em nós. Quando a dor continua quando a dor é de continuar fazendo a mesma coisa, ela é maior do que a dor para mudar, porque mudar dói, Mas quando eu estou aquela mesma situação, e aquela situação dói mais do que eu mudar, então aí eu mudo, Tem até um ditado aqui que não vou falar, porque ele não é meio obsceno, Porque diz assim, não o ditado, tá? Mas mais ou menos você já vai lembrar do ditado. As pessoas só mudam quando não tem mais jeito. Meu pai falava assim, o caboclo só muda quando, Vocês sabem. Os mais velhos aqui devem saber, devem lembrar, Então, não são muitas as coisas que mudam, não são muitas as pessoas que mudam por convicção. É difícil uma pessoa mudar quando ela percebe, puxa, realmente eu sou um cara intragável, eu preciso mudar, porque eu estou fazendo mal para mim e estou fazendo mal para a minha família, estou fazendo mal para os meus irmãos. É difícil a pessoa perceber que o problema às vezes é ela. E muitas vezes das situações que nós temos em nossa vida que não estão muito legal, que nós achamos que não está legal, muitas vezes o problema somos nós. Porque nós espelhamos as coisas nos outros e achamos que eles devem mudar, quando às vezes, na verdade, o problema está em nós. Então, meus irmãos, precisamos mudar. Precisamos olhar para dentro e pedir, Senhor, mude nossa vida. E muitas vezes nós precisamos mudar, principalmente quando nós percebemos que nós não somos aquilo que nós deveríamos ser na presença de Deus. Será que eu tenho sido aquilo que eu deveria ser na presença de Deus? Será que eu tenho sido aquilo que agrada a Deus? Será que meus pensamentos têm agradado a Deus? Será que a minha forma de falar tem agradado a Deus? Será que o meu agir tem agradado a Deus? Será que o meu olhar tem agradado a Deus? Será que a forma que eu sou agrada a Deus? Quando eu percebo que a minha forma, o jeito que eu ajo, como eu penso, como eu sinto, não agrada a Deus, está na hora que eu preciso então realmente mudar. Porque toda a nossa existência, meus irmãos, é para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus.
porque foi Ele que nos criou, Ele é o autor da vida, e é logicamente que isso é um processo, isso não é assim, de uma hora para outra que nós somos transformados, não é de uma hora para outra que nós mudamos, às vezes pode até ser um milagre, algo que não é inexplicável, mas geralmente é um processo, que primeiro eu preciso entronizar aqui, transformar essa mente, ter essa metanoia, essa mudança de pensamento, isso vem pelo conhecimento que eu preciso realmente mudar, para que eu venha então aplicar isso em nossas vidas. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, logo adiante de Romanos ali, passa a 1 Coríntios, vai, engata a 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim a palavra: mas todos nós, com o rosto descoberto, e aqui eu quero deixar uma interpretação que eu tenho aqui, com o rosto descoberto, realmente quem eu sou, sem máscara, sem cobertura nenhuma, quem eu sou, você sabe quem você é, né? Com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. O que é de glória em glória? Quando nós experimentamos a presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós oramos, como foi cantado aqui, quando nós estamos ali na presença de Deus, ali nós estamos na glória de Deus, e ali nós somos transformados, e cada dia que nós buscamos essa presença de Deus, estamos então sendo transformados, de glória em glória. Talvez a tradução aqui esteja um pouquinho diferente, não, está certo. Então, mudar é preciso para que venhamos experimentar o melhor de Deus. Você quer experimentar o melhor de Deus? Então nós precisamos mudar algumas coisas em nossas vidas. E você sabe o que você precisa mudar. Eu não sei o que você precisa mudar, eu sei o que eu preciso mudar. A minha mulher talvez acha algumas coisas que eu preciso mudar. Mas quem sabe realmente o que eu preciso mudar sou eu sei. E mais ainda do que eu, quem sabe é o Espírito Santo o que eu preciso mudar. Porque muitas vezes nós precisamos que Ele fale, que Ele nos mostre o que realmente nós precisamos mudar. Então há algo que Deus precisa mudar em você e há algo que realmente Ele quer realmente mudar em mim e em você. Então não é fácil. É fácil mudar? Não é fácil mudar. Nem mudar de casa é fácil, muitas vezes. Que dá um trabalho, não é? Mudar a vida, mudar o pensamento, mudar as atitudes também não é fácil. Mas é possível. É possível. Nós vemos aqui nessa história de Paulo, essa experiência de mudança, essa experiência de milagre, essa experiência de transformação. Quando nós lemos aqui Atos 9, nós vemos a conversão. O que quer dizer isso? Conversão, ele estava indo para uma direção e ele muda essa direção. Ele passa agora a ir por uma outra direção, ter uma outra atitude, um outro pensamento. Então nós vemos aqui uma mudança na vida de Paulo. E há algo que eu quero refletir nessa manhã com os irmãos, é essa mudança, essa transformação que ocorreu na vida de Paulo, essa experiência que Paulo teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, que transformou a vida dele, e essa experiência que nós temos que ter, irmãos, todos os dias da nossa vida nós temos que ter um encontro com o Senhor Jesus e sendo transformados de glória em glória, dia após dia, mudando muitas coisas em nossa vida, porque cada vez mais quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, Ele é a luz, então Ele começa a mostrar como nós estamos e as coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas, porque nós muitas vezes estamos em trevas e não conseguimos perceber como nós estamos, ou às vezes nós estamos na meia luz, naquela luz baixa, e nós percebemos somente algumas coisas e outras nós não percebemos. E quando nós começamos a andar mais em direção a Jesus, a luz começa a brilhar cada vez mais, e cada vez mais nós começamos a perceber coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo fala, eu prossigo para o alvo, não achando que eu já tenho alcançado, porque ele sabe que ele ainda tinha que alcançar mais, ainda precisava ainda ser mais transformado. Nós aqui precisamos às vezes ser libertos de muitas coisas que nós fazemos, irmãos. Precisamos ser libertos de pensamentos, de atitudes que nós fazemos, que nós temos. Então, nessa manhã, eu quero aqui refletir com os irmãos a respeito disso. E como eu já falei aqui, Deus está aqui. E aonde Deus está, há transformação. Aonde Deus está, há milagre. Aonde Jesus Cristo está, há possibilidade de mudança, irmãos. Há
possibilidade de cura. Então, eu quero falar a respeito de 5 lições aqui que nós podemos tirar desse milagre que aconteceu com o apóstolo Paulo, que no caso aqui era Saulo, não é? Ainda estava com o nome de Saulo. Então, a primeira coisa que eu quero tirar aqui, meus irmãos, que a mudança começa com um novo olhar. O apóstolo Paulo, a história de Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem que ele seguia todos os ritos judaicos. Era um homem que aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel. Ele tinha grande conhecimento, ele era muito religioso, sabia falar diversas línguas, tinha conhecimento da cultura grega, da cultura judaica. Era um homem realmente sem tirar nem pôr, um homem cumpridor da lei. E ele achava que perseguir aqueles que eram chamados da seita do caminho, porque a seita do caminho era como era conhecido os seguidores de Jesus no começo, no princípio. Eles eram os do caminho, porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Então, ele fala, aqueles lá do caminho. Então, Paulo achava que perseguir a estes, ele estava fazendo um favor a Deus, porque ele achava que eram blasfemos, que eram hereges, que eram demoníacos esses que seguiam ao Senhor Jesus. E ele então perseguia. No Atos capítulo 7 nós vemos a história que ele consente na morte de Estevão sendo apedrejado, e ele estava ali com as capas daqueles que estavam apedrejando a Estevão. E Estevão chegou a morrer. E Saulo, no caso, consentiu na morte de Estevão. De certa forma, colaborou também na morte de Estevão. Ele perseguia, ele era malvado, ele tinha um coração perverso, né? Ele tinha essa raiva, esse ódio, esse rancor entranhado na sua alma por todos aqueles que seguiam uma outra fé, no caso, aqueles que seguiam a Jesus. E algo que eu quero deixar para vocês aqui: se você, sendo cristão naquela época, pense você sendo cristão da Igreja Batista da Filadélfia, de Damasco, você evangelizaria Paulo, no caso Saulo? Você chegaria para ele nessa situação que ele tinha essa raiva, esse ódio, e ele não perdia tempo de prender e matar? Porque fala aqui que ele pegou cartas do sumo sacerdote para ir até Damasco para ir prender. Você evangelizaria ele? Chegaria para ele e falar assim: Saulo querido, Jesus te ama? Você faria isso? Eu não. Eu teria um pouco de receio. Tanto é que depois, se você for lendo Atos na continuidade, você vai perceber que muitos daqueles que ficaram sabendo que Saulo tinha sido transformado, convertido, não acreditavam muito. Falaram, esse cara está mentindo, ele está fazendo aí um embuste, ele está fingindo que se converteu para vir aqui e nos prender. Mesmo depois, as pessoas tinham receio dele, ficavam com o pé atrás. Mas aí, como Jesus falou assim, já que vocês não vão, deixa com o Beck. Jesus foi. Jesus foi ao encontro de Saulo. No caminho de Damasco, num certo ponto, Jesus se manifesta a Saulo. E há um resplendor, uma luz intensa, que faz com que ele caia por terra, faz com que ele se prostre, que ele caia então ali e fique sem enxergar mais nada. E algo que eu falei para os irmãos aqui: tudo começa com um novo olhar. Tudo começa com um novo olhar. E o que eu quero dizer com isso? Com um novo olhar. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida do passado. Nós olhamos os traumas que nós tivemos. Nós olhamos para as frustrações que nós tivemos. Nós olhamos para as dores, para as mágoas, para as doenças, para as dificuldades que nós tivemos. E nós ficamos naquela autocomiseração, naquilo, meu Deus, olha o que aconteceu comigo, como é que foi terrível, que dificuldade que eu passei no passado. Que eu passei no passado é bom, não é uma redundância. Tudo isso que eu passei, eu digo para você, irmãos, que tudo o que você passou é para que você chegasse aqui sendo quem você é. Porque talvez se mudasse alguma coisa, talvez você não fosse quem você é hoje. Então tudo que aconteceu porque tinha que acontecer.
E aconteceu para que você tivesse um aprendizado. Aconteceu para que você pudesse ver a glória de Deus. Aconteceu para que você pudesse perceber que Deus estava presente, mesmo naqueles traumas, naquelas dificuldades, e te trouxe até aqui. E te deu a possibilidade de transformação, de libertação, de mudança. Às vezes você pensa, puxa, por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci nessa família? Por acaso você pode ensinar a Deus? Deus assim determinou que você nascesse aqui, nessa família, porque Ele sabia o propósito, Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para você. Às vezes você olha, tem aquele mesmo olhar, sempre aquele mesmo olhar, e começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor também, e olha ela das mesmas formas. Olha para o seu esposo e só vê os defeitos. Olha para a sua esposa e só vê os defeitos. Olha para o seu trabalho e só vê coisa ruim. Olha para a igreja e só vê coisas que não estão muito de acordo com aquilo que você queria. O seu olhar está condicionado a olhar sempre da mesma forma. Como eu falei no início da pregação, muitas vezes nós fazemos as coisas da mesma forma e temos o resultado igual. E quando nós temos um olhar sempre da mesma forma a respeito de uma coisa, nós só vemos aquela coisa daquela forma e ela não muda. Primeira coisa que temos que mudar é o nosso olhar, a maneira que nós olhamos as coisas. Como nós vemos, o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós não andamos por vista, andamos por fé. Não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que Deus pode fazer. Quando você olhar para a sua esposa, olhar para o seu filho, ou você, esposa, olhar para o seu marido, e não ficar somente vendo os problemas, os defeitos, mas ver as coisas que Deus está fazendo, mesmo que seja pouquinho, pequenininho, mas comece a olhar e ver o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, e você começar a orar por isso, Deus vai fazer uma transformação, e aí quando você olhar, meu Deus, mudou. Quando você começar a olhar para o seu trabalho, para o seu chefe, para a condição que você tem de uma forma diferente, e você começar a orar por isso, quando você abrir os seus olhos de repente, você vai ver de uma forma diferente. Como você tem olhado a sua vida? Como você tem visto as coisas que Deus tem feito para você? Será que quando você abre a janela na segunda-feira, principalmente aqui em Curitiba, fala, meu Deus, não tem sol de volta. Aleluia! Vai estar mais fresco. Vou poder me vestir melhor. Veja o lado bom. Não é aqui o jogo do contente. Não é o jogo do contente, né? Mas é o jogo da situação que você tem que começar a ver as coisas boas e glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque quem agradece, como já disse um outro pregador, quem agradece cresce. E as coisas vão mudando. Então a mudança começa quando eu tenho um novo olhar. Mateus capítulo 6. Aleluia. Quem está aqui comigo, amém? Deus vai fazer o nosso olhar ficar diferente nessa manhã, meus amados. É um milagre, mas Ele vai fazer. Mateus capítulo 6, versículo 22. Fala assim, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Esse já é uma outra complemento aqui. Mas a questão aqui é do olhar. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se você começar a ver as coisas de forma diferente, quem sabe a luz comece a brilhar. Se o Senhor, abrir os nossos olhos, meus irmãos, nós vamos ver grandes coisas. Então peça nessa manhã, Senhor, abre meus olhos para ver as tuas obras, que o Senhor mude a maneira que nós vemos. Irmão, tinha uma história no Antigo Testamento, quando estava lá Eliseu e o seu moço, que era um servo, e os exércitos sírios, se não me engano, começaram a cercar a cidade. Começaram a cercar aquela cidade para pegar a Eliseu e matá-lo. Eles queriam pegar a Eliseu. E Eliseu estava tranquilão, mesmo vendo todo aquele exército se prontificar a cercar aquela cidade. E o moço começa a ficar desesperado. Eliseu, você não está vendo? Olha esse exército que está vindo contra a gente. Eles estão cercando a cidade. Eles vão te pegar, Eliseu. Aí Eliseu faz uma oração. Eu estou falando aqui da minha forma, né?
Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço. E esse moço então tem seus olhos abertos, e ele vê então os exércitos de Deus que estão prontos a proteger ali a Eliseu. Os exércitos de Deus e as carruagens de fogo estavam lá prontas para proteger Eliseu. Por isso que Eliseu estava tão tranquilo, estava descansando em Deus, estava no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansando. E abriu-se os olhos daquele moço, então aquele moço pôde contemplar a glória de Deus. E os exércitos sírios foram todos eles cegados, ficaram cegos. E Eliseu pegou eles e conduziu eles como cachorrinhos até Jerusalém. Levou eles, todos cegos, ficaram cegos. Portanto, meus irmãos, a mudança começa com um novo olhar. A segunda questão, a mudança começa com um novo ouvir. Porque Paulo ouviu uma voz, em Atos capítulo 9, versículo 4. Ele ouviu essa voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quanto tempo faz, meus irmãos, que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que nós não ouvimos a voz de Deus? Ouvir, meus queridos, não é apenas escutar, mas sim sobre dar ouvidos. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é mais do que escutar. Ouvir é introduzir essa palavra realmente em nossos corações e mentes a ponto de haver uma transformação. Quando eu estou numa sala de aula, estou apenas escutando, eu saio daquela sala de aula e se perguntarem o que falou, nem lembro. Mas quando eu estou naquela sala de aula e estou ouvindo realmente, estou ali presente, eu saio daquela sala e sei o que foi falado. E posso até repetir aquilo que foi falado. E posso então praticar aquilo que foi falado. Portanto, ouvir não é a mesma coisa que escutar. Deus fala, meus irmãos, e muitas vezes nós só estamos escutando. Deus fala pelos irmãos. O irmão que está aí do teu lado, Deus fala através dele. Deus fala pela palavra. Deus fala pelo testemunho interno do Espírito Santo, que muitas vezes fala: filho, não faça assim. E você lá: eu sei, vou lá e faço. O Espírito Santo fala: não faça assim, não fale desse jeito. Mas ela tem que me escutar. E o Espírito Santo falou, mas você só escutou, não ouviu o que ele tinha falado para você. Portanto, para haver uma mudança em nossas vidas, nós precisamos ouvir a Deus. E precisamos que Deus abra os nossos ouvidos para verdadeiramente ouvir a voz dele. No mundo cheio de vozes, no mundo cheio de orientações, no mundo cheio de coachings. Coachings que fala? Acho que é. No mundo cheio desses gurus aí, da internet, nós precisamos realmente ouvir a Deus. Ouvir a Deus. A terceira questão aqui, o terceiro ponto que eu consigo perceber nessa história do apóstolo Saulo, a mudança exige um novo saber, uma nova experiência, uma revelação verdadeira com o nosso Senhor Jesus. Se você ainda não tem experimentado uma mudança em sua vida, é porque você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. E nessa manhã você tem essa possibilidade de ter encontro com o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, o autor da vida, aquele que pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, o seu trabalho, e te dar esperança e te dar certeza da salvação. Não é uma religião, mas sim um novo caminho. Se você tiver esse novo saber, esse novo conhecimento, nessa manhã você está recebendo um novo conhecimento. Talvez muitos aqui nem sabiam dessa história de Saulo virou Paulo, Paulo virou Saulo. Que história é essa?
E eu também, quando fui preparar essa palavra, aprendi coisas também. Quando nós aprendemos, nós somos transformados. Primeira coisa que Paulo nem imaginava é que Jesus estava vivo, porque Jesus tinha morrido. Como assim ele está falando comigo? A primeira coisa que Paulo percebe, Saulo no caso aqui percebe, é que Jesus está vivo. A segunda coisa que ele percebe é que ele não estava fazendo a coisa certa que ele achava que estava, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. E quando nós realmente começamos a compreender, fala, puxa, não é para fazer isso. Que eu estou fazendo desse jeito não vai dar certo. E ele percebeu que ele estava perseguindo não era somente a seita, algo que não era de Deus, mas era algo que era de Deus e que Jesus era Deus. Porque ele pergunta, quando vê aquela luz, ele pergunta, quem é Senhor? Quando ele diz Senhor, um judeu não chama qualquer um de Senhor. Ele percebe que aquela voz é uma voz de Deus. E quando aquela voz responde, ele diz, eu sou Jesus. Então quer dizer, Jesus é Deus. Ele consegue então agora perceber que Jesus está vivo e que Jesus é Deus. Tudo muda quando a gente aprende aquilo que a gente não sabe. Paulo aprendeu uma lição. E o profeta Oséias diz na sua palavra, na palavra de Deus, diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. É preciso conhecer, é preciso buscar a verdade, é preciso aprender para nós podermos crescer. E não ficar apenas nas tradições que muitas vezes nós temos. Os mais velhos aqui vão lembrar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? Aquela coisa, né? Não muda. Faz as coisas sempre do mesmo jeito. Até no seminário, quando eu estava lá, o pastor contou a história de que uma moça queria saber, porque tinha uma tradição na família dela que tinha que cortar, né, a carne lá, o frango, não sei, não lembro bem a carne, qual era, peru, né? Tinha que cortar ele, para poder assar, ficar bom, né? Tal. E ela sempre fazia, ela começou a fazer igual a avó fazia também, né? Mas um dia ela ficou questionando, por que tem que cortar, avó, esse jeito que se corta? Porque ela achava que tinha que cortar para ficar bom, né? A avó explica então, eu corto porque o meu forno é pequeno, não cabe, né? Então, por isso, há um motivo de fazer aquilo, há um motivo. Então, a gente acha muitas vezes que a gente sabe tudo, né? E a gente é teimoso, e faz sempre do mesmo jeito, e termina do mesmo jeito. Você já gritou, você já falou, você já orientou, teu filho, tua filha, tua esposa, você, esposa, já brigou com teu marido, já gritou, já falou mal da igreja, falou mal do pastor, falou mal do fulano, do ciclano, já tentou na força do teu braço, falou, vai de uma vez, já fez de tudo, não mudou. E por que você continua fazendo do mesmo jeito? Por que você não experimenta fazer de forma diferente? Em vez de gritar, em vez de falar mal, em vez de ir na força do teu braço, por que você não experimenta dobrar o seu joelho e orar por essa situação, por essa pessoa? Por que você não pega um pouco, fecha a geladeira, né, e aperta o cinto da calça e faz um jejum? Por que você não age diferente? Por que você não implementa esse novo saber? Quantas palavras nós já ouvimos, irmãos, e nós não colocamos elas em prática? Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo é algo muito importante. Augustinho de Hipona, nas suas confissões, diz assim, Deus, permita-me conhecer a Ti e conhecer a mim mesmo, e isso me basta. Conheça a Deus, conheça você mesmo e faça a diferença que vai mudar, irmãos. A mudança exige uma nova atitude. Esse é o quarto ponto, já estamos chegando no quinto, glória a Deus, aleluia. A mudança exige uma nova atitude. A voz diz para Paulo, levanta. Falou para ele, levanta daí. Ele está caído lá, depois que ele descobre que Jesus realmente está vivo, que Jesus é o Senhor, a voz diz para ele, levanta. Às vezes a gente, quer mudar, mas não toma nenhuma atitude. Você não falou aqui que quer mudar algumas coisas na tua vida? Você levantou a mão aqui, né? Então, temos que ter uma nova atitude. Muitas vezes,
Nós queremos que as coisas mudem, mas nós não temos capacidade de ir lá, tomar uma atitude e pedir perdão. Muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós não temos capacidade de ir lá naquela pessoa e dar um abraço. Muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós não temos a capacidade de dizer para aquela pessoa, eu te amo. Você já disse para sua esposa, eu te amo, e você, esposa, já disse para o seu marido hoje, eu te amo. Muitas vezes precisa dizer, eu te amo. A minha esposa nem percebeu ontem, mas eu estava preparando essa palavra e ela estava sentada no sofá, mexendo no celular e assistindo televisão ao mesmo tempo. Eu não sei como ela consegue fazer isso, mas diz que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Expus ela aqui, em casa eu vou me ver, né? Mas tudo bem. Ela não percebeu, mas quando eu vi, eu estava pensando nessa palavra, daí eu falei, Samantha, eu te amo. Lembra? Porque eu percebi que eu precisava dizer para ela, eu te amo. Então, precisamos, meu Deus amado, meus amados irmãos, ter uma nova atitude, parar de procrastinar, deixar de fazer as coisas e deixar, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou mudar. Não, eu preciso ter uma atitude. Você quer uma mudança no teu trabalho? Por que você não faz um novo curso, então? Vai fazer um novo curso. Você quer uma mudança no teu trabalho? E por que você não envia currículo, não é, Alexandre? Tem que enviar currículo, né, Alexandre? Enviou da esposa, a esposa foi empregada, ela não tinha nem ideia de que tinha enviado o currículo. Precisa enviar currículo. Se eu ficar lá parado e não tomar atitude e ficar assim, só ó vida, ó céus, ó terra, e não tomar uma atitude, não vai ter mudança. Se eu tenho problema com uma certa coisa que me faz pecar, se eu não tomar atitude de pegar e arrancar aquilo da minha vida, eu vou continuar fazendo aquilo do mesmo jeito. Preciso então ter uma atitude. E a atitude tem tudo a ver com fé, porque quem tem fé, age. Nós temos aqui, meus irmãos, amados irmãos, uma outra história que eu quero contar para vocês. A história, por exemplo, de Naamã. Naamã precisava ser curado, estava com lepra, e vai até Eliseu. Novamente aqui Eliseu, né? Foi até Eliseu e achou que o Eliseu ia receber ele, porque afinal de contas ele era um general, e Naamã e Eliseu ia receber ele, né? Eu sou o general, né? Eu vou chegar lá, Eliseu vai, né? Eliseu nem recebeu ele, mandou dar recado. Fala para ele quer ser curado? Fala para ele que ele tem que tomar um banho. Vai se higienizar. Vai lá pro Rio Jordão e dá 7 mergulhos lá. Ainda disse que tinha que ser 7, porque a coisa devia estar feia, né? Vai tomar banho. Meu, é o que ele diz, Naamã, vai tomar banho. Naamã ficou furioso, ficou bravo com aquilo. Como que eu venho lá de tão longe e esse profetinha aí, né? Eu estou dizendo as minhas palavras aqui, né? Vem mandar eu tomar banho, né? E ainda nesse Rio Jordão, nesse riozinho lá na minha terra tem rio muito melhor que esse daí, e ele vai mandar eu tomar banho. Que coisa, né? E ele vai saindo bravo. E aí o servo dele, né? O servo dele chega, poxa vida. O que custa o senhor fazer o que ele está mandando? O senhor não está doente, o senhor não precisa. Por que você não faz? É uma coisa tão pequena. Vai, experimenta. Eu acho que ele deu uma mergulhada, levantou, puxa, mas estou igual. Não, mas aí ele falou 7. O servo deve ter falado. Mas ele falou 7. Na 7ª vez, quando ele levanta, ele está totalmente curado. Irmãos, muitas vezes Deus pede para nós algumas atitudes pequenas e nós não tomamos. Passos pequenos e nós não fazemos, porque não é o passo que vai gerar o milagre, mas é a obediência de dar o passo, é que Deus vai falar, então agora eu vou agir. É quando Moisés estava diante do mar vermelho, o mar estava fechado. E ele falou, e agora? O que ele falou? Diga ao povo que marche, dê o primeiro passo, o resto é comigo. Moisés dá o primeiro passo, diz ao povo que marche, dá o primeiro passo e o mar se abre. Quando Naamã fez essa atitude de ir lá e mergulhar então, no Rio Jordão 7 vezes, essa atitude de obediência, essa atitude fez com que houvesse uma mudança. Nós queremos que Deus faça muitas vezes num milagre, num pirlim-pim-pim, né? Num passe de mágica, porque Naamã achou que ia chegar lá, Eliseu ia fazer uns salam aleikum lá, né? Mexer o braço e tal, fazer uns movimentos, né? E ele ia ficar curado. Não, Eliseu chegou para ele, vai tomar banho. Tome uma atitude, meu filho. Faça alguma coisa.
E é isso que Deus diz para você nessa manhã. Quer ter transformação, quer ter mudança na sua vida? Tome uma atitude. Levanta da onde você está e tome uma atitude e faça algo diferente. Então é algo que nós precisamos, meus amados irmãos, fazer para que haja uma mudança. Nada vai mudar se eu não tomar uma atitude diferente. Amém? Quinta e última, aleluia. Alguns estão cansados já aqui. A mudança exige um novo rumo, um novo alvo, um novo propósito. Eu quero perguntar para vocês aqui, não precisa me responder, pense com você. Você tem tido propósito? Ou você tem levado assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você tem feito, como eu falei, tudo do mesmo jeito, está naquela rotina mesmo, não vai ter nada diferente? Deixa eu fazer tudo como está. Não tem propósito. Não tem propósito, não tem objetivo. Irmãos, nós temos que ter nossos sonhos renovados no nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter perspectivas todos os dias quando nós levantamos, porque se nós não tivermos perspectivas, não tivermos sonhos, não tivermos propósito, nós vamos entrar numa situação em que nós vamos ficar correndo como o cachorro atrás do próprio rabo, ficando na mesma situação, e entramos muitas vezes com decepção e depressão, porque nada muda, porque não tem um propósito. Saulo, quando estava ali, que ele viu aquela luz, ele ouviu a voz, ele levantou, tomou aquela atitude, teve uma orientação para ele, um propósito, um novo propósito. Qual era o primeiro propósito? Ir até Damasco, prender, matar. Agora Deus muda o propósito dele. Que os nossos propósitos sejam mudados por Deus, dirigidos por Deus. O propósito agora de Saulo é ir até Damasco. Não mais para prender, mas agora para estar ali e receber a oração, o milagre, porque ele estava cego e ele precisava de um milagre. Ele precisava estar diante de um homem de Deus que impusesse as mãos sobre ele e impetrasse sobre a vida dele a bênção, a cura. Então ele se encontra ali com Ananias. E Ananias coloca as mãos sobre ele. Ananias é um homem de coragem, né? Foi até Paulo, no caso Saulo ali. Impôs as mãos sobre ele, e no momento que ele impõe as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caem, e ali há um milagre. Os seus olhos são abertos, os seus olhos são transformados. Meus amados irmãos, muitas vezes nós oramos pelas confusões que estão na nossa vida, pelos enroscos que nós mesmos criamos, pelas situações difíceis que nós estamos passando, nós oramos por isso, mas esquecemos de orar. Deus nos dá um novo propósito. Deus me dá um propósito na minha vida, um propósito de te servir, um propósito realmente de mudar, um propósito de ser realmente transformado, um propósito de fazer a diferença na igreja, um propósito de fazer a diferença no meu trabalho, um propósito de fazer a diferença na faculdade, onde eu estiver, um propósito de ali ser luz e sal e falar do teu nome, testificar da tua palavra, não somente com minhas palavras, mas com minhas atitudes. Eu quero ter esse propósito, o propósito de pregar a tua palavra, o propósito de ser testemunha fiel do Senhor Jesus, mesmo e apesar de tudo, das minhas falhas, das minhas limitações. Quero contar uma história aqui bem rápido, mais uma última história, antes de encerrar. Hoje de manhã, às vezes ficar mexendo no Instagram tem o seu lado mal, mas às vezes tem umas coisas boas, porque de vez em quando aparecem umas mensagens de Deus ali. Não é? E eu vi a história de um rapaz que até coloquei no grupo dos jovens, está lá a história. Era um grande pregador, né, que estava pregando. Ele não era um cara que foi até a Casa Branca, não era um cara que enchia estádios como Billy Graham, nada disso. Eu não me lembro bem o nome dele aqui, porque veio para falar essa história agora na mente aqui, mas está lá. Depois posso pôr no grupo da igreja até essa história. E aí, esse homem, grande pregador da palavra de Deus, ali tinha um grande avivamento. E 2 menininhos de 14 anos estavam passando perto da igreja e tiveram desejo de entrar naquela reunião que estava cheia e não tinha lugar para sentar. E esses menininhos olharam assim na porta e viram que a igreja estava cheia. Ah, vamos embora, né? Não vai dar. Não vai dar, nem tem lugar para eu sentar nesse lugar aqui. Mas tinha um diácono que estava na porta e percebeu que esses menininhos estavam indo embora. E esse diácono sai correndo e cata um daqueles piazinhos. Se você é de Curitiba, aqueles piazinhos.
Se você é de outro lugar, aquele moleque. Moleque não é muito bom porque tem a ver com Deus Maloque, né? Não é muito bom chamar ninguém de moleque. Aquele garotinho, né? Aquele piazinho, sei lá. Catou um deles e falou: não, nós temos aqui, vou arrumar 2 lugarzinhos para vocês. E esses meninos entram. E esses meninos aceitam a Jesus. E esses meninos nada mais são do que Billy Graham e o seu irmão, companheiro, não lembro o nome agora, que depois ganharam muitas almas para o Senhor Jesus. Então, muitas vezes, não tem muito a ver com a palavra aqui que eu estou falando, mas talvez essa palavra caiba para alguns aqui. Muitas vezes não é você estar num grande lugar, numa grande posição, falando de Deus, mas muitas vezes é você conseguir estar, às vezes até mesmo cuidando de um portão, e perceber que ali você tem um propósito, ali você tem um objetivo, e ali você pode ser usado por Deus. Então talvez hoje você esteja num lugar que você não tem tanto destaque, que você talvez lá no teu trabalho você não tem tanta visualização, talvez você não tenha tão grande valor, mas ali você pode saber que Deus tem um propósito, e que ali você pode ser usado por Deus, fazendo algo tão pequeno, que muitas vezes vai refletir lá na frente numa grande coisa. Como esse diácono que catou o menino ali. Não foi o pregador que ganhou ele para Jesus, foi o diácono que foi lá e catou. Um diácono, que hoje ninguém sabe quem é. Talvez Billy Graham, que já morreu também, pudesse contar quem era esse diácono. Ele fez, porque ele tinha um propósito. Ele tinha sido transformado. Então eu quero dizer para você que nessa manhã, que você mude o seu olhar, não veja as coisas como se esse diácono não tivesse um olhar transformado e visse aqueles piazinhos como, os 2 molequinhos, deixa que vai embora. Mas não, ele teve um novo olhar sobre aqueles molequinhos, aqueles piazinhos. Ele ouviu a voz de Deus provavelmente dizendo: vai e cata esses piá. Né? Ele já tinha tido uma experiência com Deus, que ele deveria fazer isso. E ele teve atitude. E ele percebeu, talvez depois que ele viu Billy Graham pregando o Evangelho, ele viu: puxa vida, aquilo que eu fiz, Deus tinha um propósito.